Começa agora, aqui na TV Cantareira, Tribuna Livre. A apresentação, Roberto Samuel. Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Cantareira, trazendo pessoas para discutir a nossa cidade, sempre com assuntos muito polêmicos. Hoje teremos aqui Zezinho França falando sobre projeto de lei que proíbe o uso de animais em sacrifícios religiosos. Na sequência, o presidente da CE, a da CE Guarulhos, o nosso amigo Jorge Tayar. E fechando o programa, nós vamos falar sobre os CAPs, sobre drogas, o que Guarulhos tem para tentar auxiliar esses jovens, essas pessoas que acabam usando esse tipo de entorpecente. Vocês ficaram até agora com o Câmara Esportivo, o pessoal do Ulisses, o Tavinho, o pessoal do esporte, fazendo um belíssimo trabalho aqui na TV Cantareira. O Ulisses fazendo um trabalho realmente muito bonito. Não perco cada programa deles, sempre trazendo informações do que acontece aqui na cidade de Guarulhos. Mas vamos começar nosso programa e vamos receber o professor, ele que é jornalista, mas hoje ele fez questão de dizer que ele não está como jornalista, não está como poeta. Ele está aqui como um representante da sua religião, do candomblé. É o professor Zezinho França, do Kabila. Querido e grande amigo, é um prazer mais uma vez estar aqui nesse programa e dessa vez numa missão bem diferente das outras que eu sempre venho. Venho sempre para falar de arte, de poesia, de música, mas dessa vez a gente vem falar de algo bem mais sério, por isso que vim até vestido a caráter para tanto, representando a religião de matriz africana. Bom, vamos falar uma coisa bem resumida, né? O que é o candomblé? Rapidamente, meu amigo. Bom, configura-se como o candomblé uma religião estritamente brasileira de matriz africana, trazida pelos escravos nos navios negreiros a partir do século XVI. Entretanto, a religião irumolé acredita-se, não só acredita-se, como configura-se cientificamente, que é a primeira religião, a primeira manifestação religiosa do ser humano, posto que a antropologia e a arqueologia já provou que os primeiros seres humanos, os primeiros hominídeos, surgiram no continente africano. Sendo assim, a primeira manifestação de religiosidade do ser humano foi o culto animista tribal africano, conhecido como culto irumolé, mais precisamente na região centro-oeste da África, que é uma região que compreende parte da Nigéria, parte do Benin e até chegar nas regiões mais ao sul, que são as regiões Bantu, que deste povo vieram, então, os primeiros escravos para o Brasil. Da África vieram para o Brasil 3 etnias especificamente: os Jejes, romeanos e maleses, os iorubanos da região da Nigéria e parte do Benin e parte do Quênia, e os Bantus, que pegavam toda a região centro-sul da África, Angola, Camerun, Moçambique, Congo, que são as nações mais importantes. Essas etnias e subetnias, misturando-se nas senzalas, acabou criando uma religião estritamente brasileira, que é o que nós chamamos hoje de ao menos é uma palavra africana. Ela é uma corruptela de uma palavra bantu, caçange, mais precisamente, com uma palavra francesa que significa dança, festejos. Bom, você viu que tem muita informação, mas a pergunta grandiosa é o seguinte: o vereador Novinho Brasil acabou apresentando um projeto de lei que proíbe o uso de animais em sacrifícios religiosos. É certo sacrificar animais em rituais. O ponto é correto? Que cada um cuide. A religião de matriz africana é baseada em específicos. O primeiro ponto, pilar da qual ela é baselada é o sacrifício. O segundo são as oferendas. A religião de Orixá é uma religião estomacal. É uma religião onde se oferece
comidas. E entre essas comidas, umas são as comidas físicas, né, que a gente chama de comidas secas, que são frutas, grãos e outros tipos de comida que hoje fazem, inclusive, parte da culinária folclórica brasileira, como o acarajé de Ançã, o vatapá, o caruru e a muqueca, e o acaçá, o abará. Cada comida dessa tem dedicação a um orixá especificamente na sua composição clássica e litúrgica. E no sentido da questão do sacrifício, é importante a gente salientar, meu querido amigo, que o sacrifício dentro das religiões de matriz africana, ele é um ato de amor. Porque o orixá, quando recebe este sacrifício, ele o devolve o herã, ou a carne deste sacrifício, para a comunidade. O devolve para a comunidade, para que seja consumido pela comunidade em festejos ou em suas necessidades. O orixá, ele é estomacal, ele recebe essas oferendas e distribui para suprir as necessidades alimentares da sua comunidade. Então, existe uma confusão muito grande. Eu acho que o vereador Novinho Brasil, se você me permite, ele poderia usar esse tempo que ele tem muito vago. Não só ele, está pipocando no Brasil inteiro esse tipo de projeto de lei. Inclusive, na cidade de Salvador, um vereador soteropolitano apresentou um projeto que pretende substituir os sacrifícios por folhas. Ora, as folhas têm o seu papel ritualístico dentro das religiões de matriz africana, mas são específicos, que não são substitutivos ao sacrifício animal. Se o vereador pensa que está fazendo algum bem para a comunidade que o elegeu, ele comete um grande equívoco. Legislar em benefício da sua religião significa legislar em função dela e não legislar em função da religião dos outros. Isso foi o que falou o Ivan Belitardo, e se tratando de religião, ele escreveu para nós: acredito que o jornalista Zezinho França será tendencioso e levará para o pessoal, até porque não tem justificativa se sacrificar um animal e nem se alcança o sucesso com esse tipo de prática. Outra coisa é que ele disse que o projeto não é do Novinho, mas é do Novinho, do Novinho, sim. O Demóstenes, o advogado Demóstenes Lopes Cordeiro, ele fala sobre a Constituição Federal que garante o direito ao rito, mas também existem as leis que defendem os animais. Como é que você vê esse choque de leis, Zezinho? Não existe choque de lei nenhum, Roberto Samuel. A Constituição brasileira, no seu artigo 5º, parágrafo 6º, é muito clara quando decreta a liberdade de crença e de culto no Brasil. Nós estamos num país laico. E já daí por diante, por este momento, nós já temos a liberdade de culto assegurada. Mas a Constituição o faz tipificando no parágrafo 6º do artigo 5º, que a liberdade de culto é preservada e não somente. O artigo, ele diz que os locais de culto são sagrados, preservados e protegidos por lei. E não somente isso, como se não bastasse, também a letra da Carta Magna deste país, neste mesmo parágrafo, diz que as suas liturgias são protegidas por lei. Notem vocês que este parágrafo do artigo 5º, não só o parágrafo, mas como todo o artigo, e não somente este artigo, mas como todo este capítulo, que são dos direitos do cidadão brasileiro, são cláusulas pétreas. Ou seja, nenhuma PEC, ou seja, um projeto de emenda constitucional, pode modificá-los. Somente uma nova Constituição, com um novo ordenamento jurídico, poderia modificar este pensamento de liberdade de culto. Quando vereadores, como o vereador Novinho Brasil, ele tende a constituir um projeto de lei
desta natureza, ele comete um equívoco primário e pueril, que é o seguinte, é o chamado vício de iniciativa. Como um vereador, um legislador de uma cidade, de um município, pode arvorar-se a criar projeto de lei de matéria constitucional. O senhor Novinho Brasil, junto com outros vereadores que também estão tentando fazer projetos de lei dessa natureza e legislar sobre este assunto ou outros assuntos que possam interferir na liberdade de religião, deveriam atentar para este fato. Faz um curso, na Interleges ter cursos online para vereadores, para se aprender a ser vereador. E depois, o meu conselho ao vereador Novinho Brasil é que mande toda a sua assessoria embora, demita todo mundo e contrate gente nova, porque ele precisa de um assessor que diga para ele, vereador, isso o senhor não pode fazer. Existem outras religiões que fazem sacrifícios? Existe. Mas no meu blog, tanto no falazezinho.blogspot.com ou do jornal-aueto.blogspot.com. Repete, fala devagarzinho para o pessoal anotar. Jornal-aueto, AWETO.blogspot.com tem um material bastante extenso, científico, que eu escrevo, sobre as relações dos sacrifícios nas religiões de matriz africana com outras religiões, principalmente a religião judaica, que vai dar origem ao cristianismo, da onde tanto o senhor Ivan Belitardo quanto o vereador Novinho Brasil fazem parte atuante e se acham defendidos no momento em que seus líderes, ao invés de legislar sobre as incongruências da sua própria religião, se arvoram a legislar sobre a religião dos outros, sobre as liturgias adversas ao que eles acreditam. As nossas liturgias são nossas. Bom, quero agradecer também o Ezequiel, que está também nos acompanhando. Ele disse que não concorda com a questão da religião dele. Quero agradecer ao Raul Campos Nascimento, que também comentou as nossas postagens. Também o jornalista Gil Campos, eu dei uma cutucada nele. Meu grande amigo Gil Campos. Mas ele diz o seguinte, que ele é da Umbanda, e a Umbanda não concorda com a matança de animais. Ele diz o seguinte, respeitamos o candomblé, que ainda profere o sacrifício, mas vemos que não há necessidade de matanças em rituais. Opinião do Gil Campos. Não existe. Que é sacerdote a necessidade também. Não existe na religião dele. Não existe a necessidade na religião dos outros. Na nossa, existe. E o nosso direito de operarmos a nossa liturgia, os nossos conceitos sacerdotais, são exclusivos do nosso culto. Porque nós não estamos, em nenhum momento, nós questionamos, neste país laico, alguns fatos, por exemplo, de alguns símbolos cristãos fazerem parte de órgãos públicos. Aquele crucifixo que está na Câmara Municipal não representa nem a mim e nem a outras religiões que não são cristãs. E isso é uma afronta a um país laico. Agora, os cristãos não aceitam o nosso sacrifício animal, mas aceitam o sacrifício humano que deu origem às suas religiões. A religião cristã, ela existe porque houve um sacrifício humano, o sacrifício de Jesus Cristo, o sacrifício vicário, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Segundo Isaías capítulo 53, foi nos seus ombros que caiu o jugo do mundo e sobre as suas pisaduras fomos sarados. E nós não questionamos. Nós não questionamos. Se um vereador de matriz evangélica quer legislar para defender as suas religiões, que o façam de maneira coerente. A religião, as questões das igrejas evangélicas carecem muito de legislação e de fiscalização, senhores. Então, os senhores podem fazer determinadas coisas, como, por exemplo, Roberto Samuel, criar legislação para disciplinar as chamadas vigílias, que igrejas sem um mínimo de acústica
ficam fazendo de sexta para sábado, de sábado para domingo, noites inteiras, impedindo que a vizinhança durma. Igrejas que são montadas em garagem e que fazem barulhos imensos e que não tem habite-se, não tem fiscalização do Corpo de Bombeiros e nem da Defesa Civil, oferecendo grande risco àquela multidão que está lá dentro. Se o vereador Novinho Brasil está querendo trabalhar diretamente com a sociedade civil, fortaleça o Conselho de Pastores, vá lá. Tem o Bispo João Batista, meu grande amigo, que é do Conselho de Pastores, presidente do Conselho de Pastores aqui de Guarulhos, para que impedir que algumas pessoas abram a igreja sem o mínimo de condições teológicas, litúrgicas, sem ter uma autoridade sobre si, se autodenominando, se auto-ordenando pastor, bispo e algumas vezes até apóstolo, e sem o mínimo de condições morais para ser autoridade ministerial e sem ter um órgão reconhecido. O assunto é muito polêmico, muito longo, mas infelizmente nosso programa é um tanto quanto curto. Eu prometo convidar o Zezinho mais uma vez para trazê-lo aqui. Vamos agendar uma data legal para continuar esse assunto que é polêmico e o projeto ainda não foi votado. Zezinho, obrigado pela presença. Não, eu só quero completar, porque se ele for votado, aprovado, e se por um absurdo o vereador, ou prefeito Sebastião Almeida sancionar, nós entraremos com uma ação direta de constitucionalidade, porque isso é um absurdo e não existe lei que possa legislar, que possa fazer qualquer coisa que possa impedir a liturgia de uma religião milenar. Então, nós já estamos nos colocando, e falo em nome da minha religião, como sacerdote, como cientista, que a religião, os órgãos ligados à religião de matriz africana, como nós estamos fazendo em todas as cidades que esse absurdo está acontecendo, nós entraremos com ação direta de constitucionalidade e nós não vamos fazer marcha para orixá com verbas públicas, com dinheiro público, atrapalhando o trânsito em São Paulo, impedindo a circulação da cidade durante esses eventos, mas nós faremos realmente algumas ações para que o nosso direito de exercermos o nosso culto seja preservado. E eu quero deixar um grande abraço para todo mundo e que meu pai Igboalama, minha mãe Oxum, derrame sobre todos fartura e amor. Axé. Obrigado, Zezinho Franz. Vamos para um rápido intervalo. Na volta, Jorge Tayar aqui conosco. Filie-se ao Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos. Eu sou Edmilson Girão, convidar todos vocês para ser sócio do Sindicato Trabalhador da Construção Civil. A gente tem bastante benefício. Nós temos colônia de férias praticamente no Brasil todo, todas as praias do litoral, sul, norte. Tem convênio médico, convênio com faculdade, quase toda a faculdade de Guarulhos. Tem problema na justiça, nós temos advogado. Nós temos médico de trabalho aqui à disposição para vocês, médico oculista, convênio médico para a família toda. Chegar aqui não é 30 dias para você ir. Chegou aqui, já pode pegar a guia e passar no médico. Tudo que o trabalhador precisa, que o Sindicato da Construção está à disposição do trabalhador. Ligue 2409-5854. 2409-5854. Sindicato de Cargas de Guarulhos conta com uma completa estrutura para seus associados. Salão de festas, departamento jurídico, consultório odontológico, cabeleireiro e vários convênios com lojas e escolas. E você, associado, não paga nada mais por isso. Meu nome é Irapuã Siqueira, eu estou presidente do Sindicato de Cargas e apresento a você, agora trabalhador, uma parte do patrimônio do sindicato. Patrimônio principal é você. Faça favor, venha nos visitar. Sindicato de Cargas de Guarulhos. Diretor-presidente Irapuã Siqueira. Informações 2447-0945. Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Cantareira, sempre trazendo pessoas inteligentes e que conheçam bem a nossa cidade. E agora temos o prazer de, mais uma vez, ter aqui o presidente da ACE Guarulhos, Jorge Tayar.
e vem nos explicar como é que está esse imbróglio bastante grande. Vamos explicar, dar uma rememorada aqui. Jorge Tayar já cumpriu o mandato como presidente da ACE, a Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos. Aí, no começo desse ano, houve uma eleição, ele foi reeleito. Só que aí a chapa oposicionista, encabeçada por Eduardo Caldas, acabou impetrando o mandato de segurança, a eleição foi suspensa e nesse momento tem um interventor lá na ACE. Primeiro vamos dar boa noite para o nosso convidado. Boa noite, Jorge Tayar. Boa noite, Roberto. Quero parabenizá-lo pelo seu programa, sempre trazendo assuntos de relevância para a cidade de Guarulhos. Quero cumprimentar os telespectadores, os internautas que estão nos acompanhando. Muito obrigado por mais uma vez me dar essa oportunidade de estar no seu programa. É tão importante a ACE, porque nós estávamos até comentando aqui que é um órgão de defesa do comerciante. E olha, inclusive hoje nós estávamos conversando com um vereador e ele disse o seguinte, que está aparecendo feiras da madrugada aí, e de uma hora para outra, sem pagar impostos e tal, e a pessoa que trabalha aqui, que tem o seu comércio, acaba sendo prejudicado, porque ele paga impostos. Não é isso? Então é importante a ACE. Mas me diz o seguinte, em que ponto está essa questão da ACE? Como é que você está presidente lá, é isso? Exatamente, Roberto. A eleição passada ela foi anulada, né? E por uma questão estatutária, quando acontece essa situação da eleição ser anulada ou cancelada, o mandato anterior ele se prorroga até que se aconteça um novo processo eleitoral. Cabe lembrar, Roberto, que o interventor ele está apenas para conduzir o processo eleitoral. A administração, tanto que eu estou na presidência, a diretoria anterior foi reconduzida na sua íntegra, nós estamos trabalhando normalmente, né? A entidade não pode parar, a entidade tem que continuar a vida dela em função dessa situação. Então, a diretoria e eu estando ainda presidente na gestão anterior, reconduzida, melhor dizendo, estamos trabalhando até que aconteça o novo processo eleitoral. A eleição está prevista para acontecer dia 5 de novembro então nós temos que conduzir a entidade e estamos correndo atrás também de tentarmos a reeleição. Vale lembrar que, então, foi anulada a última eleição. Ela não existiu, é isso? Juridicamente ela não existiu. Ela foi cancelada em função de um equívoco que aconteceu por parte que um componente da comissão eleitoral apoiou a minha chapa e estatutariamente está previsto que não pode, apesar de ser de conhecimento de todos. Tá? Ambas as chapas tinham conhecimento. O próprio integrante da comissão eleitoral, ele era advogado do Eduardo Caldas, da empresa do Eduardo Caldas. Então eu tinha conhecimento, mas eu confio plenamente no Dr. Manuel Marcelo, uma pessoa íntegra, uma pessoa correta. Eu tenho certeza que ele jamais iria deixar que as coisas se misturassem. Eu tenho certeza que ele conduziu com lisura, com imparcialidade o processo eleitoral. Mas como está previsto no Estatuto, né? E apesar de saberem dessa situação, está previsto, então tem que se fazer valer o Estatuto. E é o que nós vamos pregar daqui para frente. Existem várias situações no Estatuto, tanto que eu fui reconduzido, a diretoria anterior foi reconduzida em função de estar previsto no Estatuto. Agora, existem várias situações no Estatuto que vão ser levadas como se deve, já que, e é o certo, né? Não está errado, já que existe um Estatuto, ele tem que ser cumprido, tem que ser seguido, é o que tem que ser feito em todos os momentos. Bom, me diz o seguinte, foi já marcada uma nova data? Para a eleição, sim. O prazo para registro das chapas prazo máximo é dia 2 de outubro e as eleições vão acontecer no dia 5 de novembro, lá na sede da entidade. Dia 5 de novembro e o prazo máximo é dia 2 de outubro para registro das chapas. E já existe alguma chapa já registrada, já composta, pelo menos, a sua? Não, registrada ainda não tem nenhuma chapa registrada. Pelo que eu tenho conhecimento, existe a minha chapa e a chapa liderada, a minha que eu digo que está sendo encabeçada por mim, né? E a chapa que está sendo encabeçada pelo Eduardo Caldas. Não tenho conhecimento de uma terceira ou uma quarta chapa, pelo menos por enquanto. Mas registrada, até o momento, nenhuma das chapas foi registrada. Estamos no processo de colher as assinaturas, cumprir as obrigações do Estatuto, que diz que tem que ter no mínimo 200 assinaturas válidas. Válidas o que significa? Aqueles associados que estão
atuantes que eu digo, que estão cumprindo com as suas obrigações estatutárias, que estão pagando as suas mensalidades. Então, nós temos que correr atrás de, no mínimo, 200 assinaturas para poder registrar essa chapa, dentre outras exigências que tem. Bom, já foi falado aqui, mas eu não me lembro, sinceramente, quantos associados a associação tem hoje em Guarulhos e mais ou menos quantos comerciantes nós temos na cidade? Olha, aproximadamente, que estão cadastrados na associação comercial, associados estão próximo de 2.500. Ativos estão próximo de 1.800 associados atualmente. Para a chapa ter validade, necessita de pelo menos 200 comerciantes, né, empresários apoiem essa chapa, é isso? Exatamente. E no mínimo 200 assinaturas válidas para ser registrada a chapa. Eu ia falar um pouco sobre as assinaturas que foram ditas foram falsificadas, não sei o que e tal. Mas pelo que eu estou percebendo, existe um outro momento. É um outro momento agora, um momento de composição. É isso que está acontecendo, Jorge? Quer dizer, parece que você já conversou com o Eduardo Caldas, pedindo uma composição. Por que esse seu pensamento aí de uma composição? Explica para nós. Olha, Roberto, aconteceu em 2 oportunidades a tentativa de composição. Início de março, se eu não estiver enganado, não me lembro exatamente o dia, fizemos uma reunião, um componente, um integrante que participa da minha chapa, parece que teve um contato telefônico com o integrante da chapa do Eduardo, fizemos uma reunião no escritório do Dr. Álvaro Bernardino e tentamos uma composição naquele momento. O Eduardo fez uma proposta, eu fiz outra e não chegamos num consenso naquela época. No dia que nós fizemos a reunião com o interventor, no dia que o interventor ele esteve na entidade, ele assumiu o processo eleitoral da entidade, o novo processo eleitoral, e embarcamos uma reunião para 2 semanas depois. Nesse dia dessa reunião, para acertar os detalhes o que precisa, o que não precisa, os detalhes para a nova eleição, tentamos uma composição novamente. Qual foi a minha proposta? A minha proposta é que eu seria o candidato à reeleição e o Eduardo viesse como vice-presidente dessa chapa. São os 2 cargos mais importantes da chapa? Não, todos são importantes. Eu entendi, Roberto, mas é uma questão de equilíbrio, pensando em equilíbrio. Não, eu vou dizer, é que o estatuto prevê que tem que ter uma pessoa que encabece a chapa, mas a importância são de todos. O presidente sozinho, Roberto, ele não realiza, né, o que a entidade precisa. Então, não existe cargo, na minha opinião pelo menos, né, não existe cargo mais importante. É lógico que o presidente tem a caneta na mão. Tesoureiro, por exemplo, é o mais importante ou ele... Tão importante quanto, ele cuida do dinheiro da entidade, ele cuida dos pagamentos junto com o presidente. O pagamento da entidade só é feito, só é autorizado perante assinatura ou liberação eletrônica, o presidente em conjunto com o tesoureiro, nunca isolado. Certo. Então, mas os demais cargos também, os vice-presidentes, são 3, né, por estatuto, é o comércio, indústria e serviços, né, também são importantes. Os diretores, todos eles são importantes, porque todos levam o nome da entidade para os empresários. Então, na minha opinião, não existe cargo mais ou menos importante. Todo mundo está lá, Roberto, doando o seu tempo, todo mundo é voluntário. E eu costumo dizer que lá dentro, né, nas reuniões, ou quando surge uma situação, a minha hora não é mais cara e nem mais barata que a dos demais diretores. Todos são empresários, todos têm seus escritórios, seus estabelecimentos, todos estão lá voluntariamente. Então, na minha maneira de entender, todos são iguais, não existe mais ou menos importante. A proposta foi o quê? Dividir a chapa, quer dizer, metade do seu grupo, metade do meu grupo, ou 30% para você? Como é que foi essa negociação? Não chegamos nesse ponto. Não chegamos nesse ponto de discutir qual seria. Como já houve a negativa de eu encabeçar a chapa como presidente e ele vir como vice, então não chegamos nem nesse momento de quantos diretores, quantos vice-presidentes, não chegamos a discutir isso nessas 2 oportunidades, pelo menos. Qual a importância de um acordo para a entidade, historicamente falando? Olha, a disputa sempre é salutar, né? É democrático, o processo é democrático e é sempre salutar. Agora, se torna nocivo, na minha opinião, quando começam a se acirrar demais os ataques. E isso respinga, primeiro, na imagem da entidade, uma entidade que tem 50 anos. Eu vou passar pela entidade, né, sendo reeleito ou não sei o que vai acontecer, o futuro a Deus pertence. Eu vou passar pela entidade, os ex-presidentes passaram pela entidade, a entidade vai continuar. Então, na minha opinião, a importância de uma composição
é que, porque ela está agora mais brando, mas ela esteve muito acirrada, né, com ataques desnecessários, na minha opinião, e isso macula a imagem da entidade, né? E a entidade vai ficar, nós vamos passar. Daqui a pouco o Jorge Tayar passou, assumiu outro, e depois passou esse outro, e aí vai, a entidade tem que caminhar. Né? A entidade tem que defender o interesse dos empresários, dos comerciantes, dos prestadores de serviço, das indústrias que são associadas. Nós temos que trabalhar pelo desenvolvimento econômico da cidade. Né? A disputa se torna desnecessária quando ficam, as vaidades se sobressaem. Aí é nocivo, na minha opinião. Ficam mágoas dessa disputa até o momento, Jorge? Olha, da minha parte não. Aí, da parte deles eu não sei dizer. Da diretoria que está comigo, das pessoas que estão comigo, mágoas, ninguém até agora veio falar que tem esse sentimento. Da parte deles, acho que cabe perguntar ao Eduardo e aos demais que estão o apoiando, né? É importante, né? Afinal de contas, uma entidade desse porte aí não pode ficar tanto tempo com uma briga assim, não é verdade? Bom, com relação, pedi para eu fazer essa pergunta para você, Jorge, o seguinte, com toda essa briga jurídica e com tantos problemas que a cidade está enfrentando, tal, como eu até falei, de vários ambulantes, tal, a entidade está funcionando normalmente, Jorge? Sim, a entidade está, como eu disse agora há pouco, a entidade tem vida própria, ela tem que caminhar, essas situações desses ambulantes aí, você citou agora há pouco da feira da madrugada, formalmente, nenhum associado fez um registro de queixa sobre esse assunto, formalmente. O que eu digo, pelo menos pegar o telefone, ligar, mandar um e-mail, uma correspondência. Então, ninguém se manifestou, mas nós sabemos o que está acontecendo e concordamos que é prejudicial. Aqueles que estão estabelecidos, como você sabiamente colocou, tem as suas despesas com aluguéis, com folha de pagamento, com os impostos a serem recolhidos. E o ambulante, essa feirinha, pelo menos, o ambulante regularizado, ele já tem uma licença, já é previsto uma série de situações. Essas feirinhas que acontecem são totalmente irregulares. Então, são produtos contrabandeados, pirateados, existe a possibilidade de ser carga roubada. Então, temos que tomar cuidado. E é uma concorrência desleal com aqueles que estão estabelecidos, que cumprem com as suas obrigações, é perigoso, na minha opinião. Se está começando, e nós temos essa informação que está começando, o poder público, a polícia, devia agir de forma exemplar para que evite que se prolifere na cidade como um todo. São alguns pontos que já estão identificados, que tinham que ser combatidos no início, porque se deixar proliferar, se deixar tomar corpo essa situação, fica muito mais difícil de se combater, Roberto. Falo muito bonito, né? Porque se deixar começar a crescer demais, daqui a pouco fica tão grande que não se consegue mais mexer. Vale lembrar que o então prefeito Eloy Pietá teve um trabalho danado, muita confusão, briga, teve polícia, pelotão de choque ali na rua Dom Pedro, e o então prefeito Eloy Pietá conseguiu dar uma ajeitada, né? E agora parece que tudo está voltando novamente. Você considera que o comerciante também pecou, já que ele acabou não tomando conta de alguns comércios, tipo tomar conta mesmo da rua Dom Pedro? Você acha que não? Olha, eu acredito que uma maior atividade, uma maior participação do comerciante, por exemplo? Eu concordo com você, que o comerciante, o empresariado, ele tem uma parcela de culpa, não grande, na minha opinião, tem uma parcela de culpa pequena, sim, porque ele poderia investir gradativamente numa melhoria do seu entorno. Há uns anos atrás, eu tenho um estabelecimento comercial lá na rua 7 de Setembro, no centro. E nós nos juntamos a alguns estabelecimentos e tentamos fazer com que aquele quarteirão onde nós estamos estabelecidos, íamos começar por lá, ficasse com uma aparência mais agradável para atrair. Lógico, o nosso interesse era atrair os clientes para aquela região lá, para o nosso quarteirão. E propusemos mudanças e nós iríamos bancar. Os comerciantes daquele quarteirão iam pagar pelas movimentações, os investimentos que fossem feitos naquele quarteirão. Mas o poder público ele tem uma certa dificuldade, ele é burocrático demais, né? Deveria ser diferente um pouco, na minha opinião. Se o empresário quer melhorar o seu entorno, tem que facilitar e não dificultar. Lógico, não podemos atravessar a legislação, não é? Ninguém quer fazer as coisas ilegalmente, mas dentro do que é legal, se você se propõe a conversar para melhorar,
tinha que ter mais abertura, né? Então, eu acredito que o empresário, ele ficou omisso. Ele deveria ter, ou através da associação comercial, ou se juntado o pessoal da rua ali e pleiteado junto ao poder público mudanças e, logicamente, contribuindo com isso também para que fosse melhorado o seu entorno. Tanto questão de segurança, de limpeza, porque você pode andar pela cidade e você vê que tem muitos estabelecimentos que o empresário, ele não cuida da sua fachada. Então, tudo bem, o pessoal picha, é difícil você pintar numa semana a sua fachada e na semana seguinte está toda pichada. Então, chega uma hora que o empresário cansa. Por isso tem que ser investido em maior segurança, um monitoramento, para que o comerciante possa investir, melhorar a sua fachada, o seu entorno e que se mantenha daquela forma, Roberto. Tá ok. Olha, conversamos aqui com o Jorge Taé. Nossa, como o tempo passa, hein? Olha, o argentino está dizendo o seguinte: espero que tudo seja solucionado e que as partes se juntem para fortalecer a ACE, o argentino que é empresário, ele é cabeleireiro ali na região do Cocaia, tá? Desejando boa sorte para você. Obrigado, argentino. Ele está conosco lá na associação também, na associação comercial conosco lá na diretoria. Ele é diretor de segurança, ele acompanha, ele faz um trabalho excelente junto aos Consegues, é um pioneiro, é uma pessoa batalhadora, sempre preocupada com a segurança da cidade. Ele é persistente e nós precisamos de pessoas assim, persistentes, que vão atrás e sempre tentando contribuir para a melhoria da cidade. Bom, quero agradecer. E essa entrevista aqui você vai poder encontrar no Facebook, Roberto Samuel, no Twitter também, @RobertoSamuel10. A partir da semana que vem a gente já estamos colocando todo esse material. Entre lá no nosso Facebook, no nosso canal, YouTube/Tribuna Livre, você vai encontrar todas essas entrevistas, muito interessante. Obrigado, Jorge, e espero que tudo termine bem. Obrigado, Roberto, mais uma vez pela oportunidade, como eu disse agora há pouco. Quero mandar um abraço a todos os telespectadores, a todos os internautas. E, lógico, vou fazer o pedido aqui que todos que estejam assistindo, que no momento da eleição se desloquem até a Associação Comercial no dia 5 de novembro e votem na chapa Compromisso com Guarulhos, liderada por mim, mas é um comprometimento de um monte de gente que está colaborando, que está trabalhando em prol da Associação Comercial mais forte, uma cidade de Guarulhos mais forte. Votem, por favor, de preferência em mim, na chapa encabeçada por mim. Conto com vocês. Muito obrigado. E um abraço para o Eduardo Caldas e para o Décio Pompeu, que eu tenho certeza que eles estão assistindo. Um grande abraço para vocês. Abraço para todos. Vamos para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre drogas aqui no nosso programa. Sindicato de Cargas de Guarulhos conta com uma completa estrutura para seus associados. Salão de festas, departamento jurídico, consultório odontológico, cabeleireiro e vários convênios com lojas e escolas. E você, associado, não paga nada mais por isso. Meu nome é Irapuã Siqueira, eu estou presidente do Sindicato de Cargas e apresento a você, agora trabalhador, uma parte do patrimônio do sindicato. Patrimônio principal é você. Faça favor, venha nos visitar. Sindicato de Cargas de Guarulhos. Diretor-presidente Irapuã Siqueira. Informações 2447-0945. Filie-se ao Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos. Eu sou Edmilson Girão, convidar todos vocês a ser sócio do Sindicato Trabalhador da Construção Civil. A gente tem bastante benefício. Nós temos colônia de férias praticamente no Brasil todo, todas as praias do litoral, sul, norte. Tem convênio médico, convênio com faculdade, quase toda a faculdade de Guarulhos. Tem problema na justiça, nós temos advogado. Nós temos médico de trabalho aqui à disposição para vocês, médico oculista, convênio médico para a família toda. Chegar aqui não é 30 dias para você ir. Chegou aqui, já pode pegar a guia e passar no médico. Tudo que o trabalhador precisa, que o Sindicato da Construção está à disposição do trabalhador. Ligue 2409-5854. 2409-5854. Sindicato de Cargas de Guarulhos conta com uma completa estrutura para seus associados. Salão de festas, departamento jurídico, consultório odontológico, cabeleireiro e vários convênios com lojas e escolas. E você, associado, não paga nada mais por isso. Meu nome é Irapuã Siqueira, eu estou presidente do Sindicato de Cargas
e apresento a você, agora trabalhador, uma parte do patrimônio do sindicato. Patrimônio principal é você. Faça favor, venha nos visitar. Sindicato de Cargas de Guarulhos. Diretor-presidente Irapuan Siqueira. Informações 2447-0945. As Casas André Luiz cuidam de deficientes intelectuais há mais de 63 anos. Hoje são 1.600 pacientes. Se você ajudar, podemos chegar a 3.500. Um novo ambulatório em construção, para ser concluído, precisa da sua doação. Doe roupas, móveis, objetos, decoração. Você liga e a gente retira. Mas que estejam em bom estado, por favor. Você não acha que essa é uma ótima maneira de ajudar, de fazer o bem? Programa Tribunalismo. Voltamos rapidinho aqui, ó, que coisa, hein? Doideira aqui. Programa ao vivo é assim mesmo. Conversamos agora há pouco com o Jorge Tayar e vamos conversar agora sobre uma questão muito polêmica e muito difícil. Gasta-se muito dinheiro, é preciso muito investimento de todos, seja governo federal, seja estadual, municipal, e muito esforço. A nossa sociedade está bastante carente de recursos e esforços para tentar ajudar tanta gente que está envolvida com drogas. Para isso, para entender um pouquinho mais, nosso programa é curtinho, 15 minutos só, mas para começar a entender, nós trouxemos duas pessoas que estão envolvidas nesse trabalho. Ao meu lado está a Solange, que tem um trabalho relacionado a isso. Boa noite, Solange. Boa noite. E ao lado dela, nós temos aí a Cláudia, ela que é do Conselho de Políticas a respeito de drogas. Boa noite, Cláudia. Boa noite. E diz o seguinte, como é que está a cidade de Guarulhos no combate, ou pelo menos no auxílio aos dependentes? Cláudia, primeiro. Bom, no âmbito do Conselho, nós temos um Conselho que surgiu em 2006. Isso. Um Conselho que é deliberativo, consultivo, né, que busca acompanhar a implementação das políticas sobre drogas no município de Guarulhos, né? Então, temos representantes da sociedade civil e representantes do governo municipal. Ô, Cláudia, me diz o seguinte, tem funcionado efetivamente o Conselho? Tem dado resultados, na sua opinião? Faça uma crítica com relação a isso. Você acha que tem sido dado bons resultados? Ele tem tudo para que dê bons resultados, né? O Conselho é uma instância, né, dentro do município de controle social, né? Então tem o Conselho de Políticas sobre Drogas, tem o da Criança e do Adolescente, da Assistência Social, e ele é necessário para que a população tenha um canal de comunicação e consiga acompanhar a implementação das políticas públicas. Então nós temos conselheiros das entidades, temos conselheiros representantes do governo municipal e que estão lá em reuniões mensais empenhados em acompanhar, em sugerir ações, às vezes encaminhamentos até para o próprio serviço municipal da saúde, né? Em toda a rede que existe para atender as pessoas que têm essa demanda. E uma outra ferramenta são os CAPs. O que é os CAPs, Solange? Você pode me explicar? Posso, sim. Os Centros de Atenção Psicossocial, eles Fala surgiram... devagar, como é que é? É muito complicado esse nome. É Centro de Atenção Psicossocial. Eles surgiram como uma política pública no ano de 2002, né, onde o Ministério da Saúde convidou os municípios a implementarem esses serviços. Aqui em Guarulhos já existia um ambulatório que tratava das questões da drogadição e do alcoolismo, que era o NAPAD. Era um equipamento pequeno, ambulatorial, né, e a partir de 2002 nasceu o primeiro CAPS no município, né? 2, aliás, um álcool e drogas, que é o que eu gerencio hoje, e um outro voltado para a saúde mental do adulto, ali junto com o CEMEG. Esses dispositivos, eles são substitutivos da internação hospitalar psiquiátrica, porque há algum tempo atrás
nós tínhamos como único recurso, né, no momento de crise, de maior gravidade, a internação psiquiátrica fechada. Né? E nós sabemos historicamente o que isso causou, né? A segregação das pessoas, a cronificação de muitas doenças e sem visibilidade da população. O familiar internava o seu paciente num equipamento psiquiátrico e voltava dali 1, 2 anos e às vezes não voltava mais. Tanto que hoje ainda muitos hospitais psiquiátricos têm moradores dentro do hospital, né? São pessoas que perderam totalmente o vínculo com a família, com a sociedade e hoje estão dentro de um hospital psiquiátrico não porque precisam, porque estão em crise, mas porque não tem para onde voltar. Diz o seguinte, você ainda encontra muitas famílias que pedem para você internar o... Tem sim. Tem. Como é que você age num ponto desse? Isso, então, a gente tenta trabalhar nessa linha antimanicomial, né, sem segregação, porque o ideal, e isso não é só respaldado pelo Ministério da Saúde, mas pelos grandes centros de pesquisa, né, em saúde mental, a própria Organização Mundial de Saúde, referenda que o melhor tratamento é aquele comunitário, que se dá no local de moradia, no seio da família, né, sem segregar a pessoa, porque se os problemas se dão na sociedade, é essa sociedade que tem que se fortalecer para resolvê-lo, né? Senão a gente vai criando os guetos, né, locais de depósito de problemas, de doenças, de pessoas, sem realmente acolhê-las e integrá-las na sociedade. E os CAPs, eles vêm com essa proposta do cuidar em liberdade, né? Porque não é só as práticas de saúde que o CAPs desenvolve. Lá nós temos todas as práticas clássicas da saúde. Nós temos a consulta médica clínica, psiquiatra, psicoterapia, as terapias diversas, cuidados de enfermagem. Temos 9 leitos, né, para um acolhimento noturno, para uma desintoxicação, no momento que a pessoa está mais agravada a situação dela. Mas também nós temos o que a gente chama de clínica ampliada. Na clínica ampliada, a gente olha para o indivíduo na sua integralidade. Então, quando as ações de saúde elas não são mais necessárias, né, a pessoa melhorou, surgem o quê? As necessidades de vida, né? E é muito importante, então, a gente fazer essa articulação intersetorial, porque a pessoa, para se manter bem, ela precisa de trabalho, de qualificação, de renda, de moradia, de esporte. É um conjunto de coisas. Tanto que a gente vai de encontro até essa denominação maior, mais ampla da saúde. Então, não adianta só tirar o indivíduo do local de uso de droga ou a droga da vida do indivíduo, se a gente não ajudá-lo a criar uma série de referências, né, saudáveis, positivas na vida, porque senão o retorno se dá, que são as recaídas, né? Tem que mudar a pessoa, é como o cigarro, né? Se você pode até dar um remédio para a pessoa, mas se a pessoa não quiser largar, não tem jeito. Eu queria saber da Cláudia o seguinte, Cláudia, quem é que pode ser um conselheiro? Por exemplo, eu posso querer ir lá e vou... Tem que ter algum tipo de qualificação. O padeiro lá da esquina, o empresário, ele quer fazer parte, ou então a dona Maria, ela quer fazer parte desse conselho. Quem é que pode? Isso é votado, isso é escolhido, quantos são? Explica para nós um pouquinho o funcionamento e quem é que pode participar. Assim, as reuniões, elas são abertas, as pessoas podem assistir e participar, trazer ideias, mas para ser um conselheiro, ele precisa vir indicado ou eleito por uma entidade filiada ao conselho. Então, uma sociedade amigo de bairro, por exemplo, pode ser? Solange, me ajude nesse quesito. Durante 2 anos eu fui conselheira, né? Então, assim, o primeiro que esse conselho ele é paritário. A mesma quantidade de elementos indicados pelo governo tem eleitos pela sociedade civil. Nós temos várias entidades no município com uma atuação esplêndida, desde os grupos de autoajuda, comunidades terapêuticas, pastoral da sobriedade, né, alguns movimentos ligados a ações de bairro, outras a religiões, e que já fazem um trabalho muito importante com os usuários, com as famílias. Então, essas pessoas indicam um número X de pessoas e, dentre elas, alguns serão eleitos. Né? Então, tem o processo de eleição? Sim, democrático, mas a pessoa ela tem que provar que ela tem uma militância verdadeira na área. Né? É uma maneira de fortalecer essas instituições, e que são grandes parceiras, sim, e incentivar a população, né, a fazer parte desses movimentos de uma maneira mais organizada, né?
Porque senão, assim, se abre para qualquer pessoa também, a gente não sabe qual que é a militância e o interesse da pessoa, né? No total são 36 cadeiras de conselheiros, né? Qual a grande conquista, na sua opinião? Rapidamente, estamos com os 2 minutos finais. O que você pode destacar? Que foi um trabalho legal que você falou assim, nossa, que bacana que eu fiz. O Conselho como um todo. Então, o Conselho tem há 6 anos. Na realidade, foram várias gestões. Destaque uma coisa bacana. Você fala assim, nossa, isso foi bacana. Eu acho que a atuação geral do Conselho de acompanhar as transformações, a implementação das novas políticas. E uma grande decepção? Você fala assim, poderia ser melhor aqui. Eu tenho que melhorar mais aqui. Acho que as datas importantes, referenciais, o dia de combate à droga, enfim, algumas datas que a gente pode divulgar melhor e... Vamos divulgar o telefone. Telefone? 2408 7082 7082 2408 7082 e também o pessoal do combate ao álcool. Isso, o endereço do CAPES fica na rua Joaquim Miranda, número 298, no Vila Augusta. Repete devagar. Joaquim Miranda, 298, Vila Augusta. Telefone? O CAPES é aberto das 7 da manhã até as 22 horas para consultas, terapias, e a partir das 22 horas fecha a porta porque fica interno os pacientes que estão no leito de hospitalidade. Também tem um site da prefeitura, né? www.guarulhos.sp.gov.br e você vai procurar que você vai acabar encontrando os links lá do CAPES e também do Conselho. Gente, foi super rápido, mas foi gostoso. Só vou retificar, é 2440 7082. 2440? 7082. Gente, vamos convidar elas de novo aqui, porque esse papo está muito gostoso. Última informação, não precisa de encaminhamento para ir ao CAPES. O CAPES é porta aberta. Você pode ir da sua casa lá e fazer seu agendamento. Pelo menos para conhecer, vai dar uma olhada lá, ver o trabalho que eles fazem, que é muito bacana, tá certo? Gente, muito obrigado pela audiência. Próxima semana estaremos de volta aqui, sempre com gente inteligente e bonita. Você viu como gente bonita tivemos hoje aqui, hein? Uma morena e uma loira, hein? Gente, até a próxima semana.